Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha através da TV Evangelizar. Estamos aqui, direto da TV, ao vivo para todo o Brasil, começando nessa quarta-feira o programa Com a Palavra. Como em todas as manhãs, neste horário, queremos meditar a Palavra de Deus e fazer com que a Palavra de Deus gere frutos no nosso coração e na nossa vida. Eu espero que você esteja bem e que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta quarta-feira. Necessitamos de paz, paz para nós, paz para aqueles que estão junto conosco. Essa semana também nós queremos agradecer a Deus o dom da paz, porque houve trégua entre Israel e Palestina e parece que nós estamos começando a ver o princípio da paz entre esses dois povos. Queremos então agradecer a Deus e continuar pedindo a Deus o dom da paz para esses povos, mas também pedir a Deus o dom da paz para cada um de nós. E hoje é quarta-feira, aqui na obra dedicada a Nossa Senhora, quarta-feira mariana, dedicada à Virgem do Carmo, a madrinha da obra Evangelizar. É a ela que recorremos, é a ela que nós pedimos o auxílio, pedimos a intercessão. Então, nesta quarta-feira, eu te convido, meu irmão e minha irmã, no início deste nosso programa, a pedir a intercessão da toda pura, a Mãe de Deus. Confiar nas mãos de Nossa Senhora a nossa vida, o nosso coração, os nossos projetos. Colocar nas mãos de Nossa Senhora a nossa saúde física, espiritual, psicológica e pedir a Nossa Senhora que interceda a seu Filho Jesus por cada um de nós e que Nossa Senhora nos faça discípulos, discípulas, missionários do seu Filho Jesus Cristo. Vamos rezar juntos a Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o Santo Escapulário como sinal do vosso amor e proteção, sois reconhecida como assistência na vida e consolador amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado tenha recorrido a vós e tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do Escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo, por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiam às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do Santo Escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é preciso, intercedei por nós. Amém. Meu irmão e minha irmã, nós estamos durante esta semana meditando a cura ou como vencer os medos. Na segunda-feira nós meditávamos como vencer o medo do abandono, o medo da solidão. E nós trabalhávamos a questão da fé. É necessário nós termos fé, essa confiança de que nós não estamos sozinhos. De quando a solidão começar a se instalar no nosso coração, da gente prestar atenção. Ontem nós víamos a questão da escassez, como vencer o medo da escassez. Escassez física, escassez mental, escassez espiritual. E trabalhávamos também a questão, não a questão da fé, mas também a questão da providência, de confiarmos na providência de Deus, Deus que tudo provê. E víamos que Deus dá com abundância os seus dons, os seus bens. Hoje o nosso tema é como vencer o medo da doença. Hoje em dia na nossa sociedade, quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós encontramos uma sociedade muito doente. Uma sociedade cheia de doenças psicológicas, doenças físicas e tantas outras realidades, doenças espirituais também, pessoas doentes espiritualmente. Mas nós olhamos e vemos muitas vezes, e nós padres encontramos muito com isso, nós padres encontramos muito essa questão de doenças presente na sociedade.
Nós encontramos muitas pessoas que nos pedem nos meios de comunicação: Padre, reza por mim, Padre, reza pela minha filha. E quando a gente começa um diálogo, a gente acaba descobrindo que a pessoa está com uma doença crônica, que a pessoa está com uma doença séria, que a pessoa acabou estando com uma doença psicológica, ou quem sabe ela esteja numa depressão, que também é uma doença psicológica. Tantas são as realidades de doenças que vão se apresentando na nossa sociedade. E é impressionante porque parece que nos tempos atuais as pessoas adoecem mais rápido e parece que são doenças, de certa maneira, graves, de certa maneira sérias, não é brincadeira. Então, como nós podemos vencer o medo da doença? Porque faz parte da nossa natureza humana. Ninguém de nós nasceu para estar 100% saudável. Vai chegar um momento que você não vai estar saudável. Quem sabe seja esse momento, ou no futuro. Mas essa é a realidade, a gente tem que se deparar com a realidade. Como a gente pode então trabalhar? Como a gente pode vencer esse medo que muitas vezes se impõe? Porque assim como a solidão, nós víamos na segunda-feira, se impõe, a doença, muitas vezes, ela também se impõe. E nós vamos meditar a palavra de Deus que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 7. Filipenses 4, do 6 ao 7. Vamos escutar então o que nos fala o apóstolo Paulo. Não vos inquieteis com nada. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, as súplicas e a ação de graças. E a paz de Deus, que excede toda inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Ontem a mensagem divina que nos dava as Sagradas Escrituras, tirada de João 14:1, dizia: não se perturbe o vosso coração. Hoje a palavra de ordem é: não vos inquieteis com nada, em tudo dai graças, confiai as vossas preocupações a Deus. Nós, meus irmãos e minhas irmãs, na sociedade, na onde nós estamos, aonde nós vivemos, nós devemos também cuidar da nossa saúde. Como vencer o medo da doença? A doença é o contrário da saúde. Quando a nossa saúde está debilitada, então nós estamos doentes. Nós precisamos, primeiramente, criar hábitos saudáveis de vida. Se nós vivemos um sedentarismo muito grande, obviamente que em um futuro não tão distante, as doenças podem atacar o nosso organismo, podem nos fazer mal. Então, uma caminhada, um exercício, hábitos saudáveis de alimentação. Esses passos saudáveis de alimentação vão nos ajudar a fazer o quê? Vão nos ajudar a melhorar a nossa saúde e vão estender por mais tempo a nossa vida saudável. Então essa é a primeira coisa que nós temos que pensar, que nós temos que raciocinar. Uma coisa interessante que nos fala a ciência é a questão do jejum. A igreja propõe jejum 2 vezes ao ano. Quarta-feira de cinzas, que vai ser logo no mês de março, e na sexta-feira santa. Isso propõe a igreja 2 vezes no ano. De 365 dias, a igreja pede 2 dias no ano. A ciência já comprovou que fazer jejum faz bem para a saúde. Inclusive, existem estudos científicos que nos falam que jejuns prolongados ajudam o corpo a combater certas células ruins que podem se apresentar no nosso corpo. Então, primeira coisa, nós precisamos fazer o quê? Ter uma vida saudável. Essa é a primeira coisa, para não ter medo da doença. Ter uma vida saudável. E quando a doença se apresentar, com tranquilidade saber como lidar com essa doença. Porque, como eu dizia, ela se impõe, muitas vezes se impõe. Outras vezes são consequências daquilo que nós vivemos. Se nós vivemos um sedentarismo muito grande, vai ser consequência, quem sabe, uma diabetes, vai ser consequência, uma hipertensão. Quem sabe, por causa do... Não estou generalizando, mas quem sabe, por causa do sedentarismo, a gente vai para aí. Essas foram as causas. Mas existem outros tipos de doenças que muitas vezes elas se impõem na nossa vida. Tinha hábito saudável de vida, cuidava da sua saúde, mas acabou ficando doente. Então, quando isso se apresentar, nós precisamos buscar os métodos para a nossa cura, ou pelo menos para o controle dessa enfermidade ou dessa doença que se apresenta na nossa vida. E tendo fé em Deus.
em Deus que é o médico dos médicos. Mas não basta só ter fé em Deus, é preciso buscar ajuda médica também. Livro do Eclesiástico vai nos falar: busca o médico, porque Deus colocou o médico ao teu dispor. Então, temos que ter uma espiritualidade, e ainda mais quando a doença chega ou toca na nossa vida, nós nos sentimos frágeis. É normal, a fragilidade do ser humano. Quando a doença toca na nossa vida, a gente olha para a nossa finitude, se depara com a nossa finitude, que muitas vezes a gente deixa ela de lado porque não quer tocar nesse tema. A doença faz com que a gente toque nesse tema. Então a gente precisa buscar uma ajuda médica, mas também a gente precisa buscar uma ajuda espiritual, melhorar a nossa espiritualidade. Existem muitos fatores que ajudam na cura das nossas doenças quando nós melhoramos a nossa espiritualidade também. Então, muitas vezes, quando nós melhoramos a nossa espiritualidade, o nosso psicológico, o nosso físico colabora para uma cura. O nosso físico colabora para que o tratamento que foi dado possa alcançar os objetivos que foram propostos. Por isso, não ter medo, essa é a primeira coisa. Não vos inquieteis com nada. Se a doença aparece, se a doença se impor, primeira coisa, manter a calma e se perguntar: e agora? Como eu posso fazer para controlar essa enfermidade? Como eu posso fazer para buscar a cura? Quais são os meios que eu devo fazer? Quais são os especialistas que eu devo consultar? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, preciso melhorar também a minha espiritualidade. Preciso entrar numa maior comunhão com Deus, que é o médico dos médicos, para que Ele também me ajude, para que Ele acalme o meu coração e eu possa, então, saber lidar com essa situação que se apresenta. Sem medo, mas com tranquilidade, confiando a nossa vida e o nosso coração nas mãos do nosso Deus, colocando a nossa vida nas mãos do nosso Deus. Lembrem a passagem que dizíamos ontem: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Se você ama a Deus, não se inquiete, fique tranquilo. Fique tranquilo porque tudo vai concorrer para o seu bem. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com o programa Com a Palavra, nesta manhã de quarta-feira mariana, dedicada a Nossa Senhora, que é a madrinha da obra Evangelizar. E a obra Evangelizar só pode chegar até você e alcança tantos corações porque você nos ajuda. Então, está aparecendo aí o QR Code do Pix e você pode nos ajudar com a doação espontânea. Essa doação vai nos ajudar a fazer o quê? A evangelizar. Toda doação que entra aqui na Evangelizar faz o quê? É revertida em evangelização. Assim como você foi alcançado, assim como tantas outras pessoas que você conhece foram alcançadas através da TV Evangelizar, foram alcançadas pelo Cristo, nós queremos continuar esse alcance, alcançando tantas e outras almas pelo nosso Brasil e pelo nosso mundo afora. Isso será possível se você nos ajude na evangelização. Portanto, aponta teu celular aí, abre o aplicativo do teu banco e, se você pode, com generosidade, faça uma doação. Essa doação, mais uma vez estou dizendo, ela será revertida em evangelização. E assim a TV vai chegar em tantos outros corações. E quando a TV Evangelizar chega, não chega sozinha, ela leva Jesus Cristo. E você estará nos ajudando a levar Jesus a tantas e tantas pessoas. E nesta manhã, nós estamos meditando o tema sobre a questão da doença. Como curar o medo da doença, a cura do medo da doença. Como eu dizia para vocês no bloco anterior, a doença muitas vezes ela se impõe. Muitas vezes ela é consequência do modo desenfreado que a gente viveu. Muitas vezes não, muitas vezes ela se impõe, muitas vezes ela vem por questões hereditárias. Mas diante dessa situação, precisamos permanecer firmes e com fé. Era uma pergunta que eu recebia ontem no meu Instagram. Você pode achar meu Instagram p.eversoncloster. E a pessoa me perguntava: padre, como viver em meio às dificuldades da vida, em meio a tantas doenças que se apresentam na minha vida e na vida dos meus familiares?
Primeira coisa, como nós podemos viver diante da doença? Com serenidade, sabendo que nós não podemos solucionar este problema. Nós não temos a solução nas nossas mãos. E viver desesperado por causa da doença não nos vai levar a muitos lugares, a não ser vai nos levar para o lugar do desespero. Então, primeira coisa é permanecermos serenos, tranquilos diante desta situação que está se apresentando. Segunda coisa, confiar no amor, na misericórdia, na providência do nosso Deus. Como eu dizia, Jesus é um médico das almas. É o médico dos médicos. Vamos nas Sagradas Escrituras e vemos que Jesus curou a muitos. Muitos foram curados por Jesus nas Sagradas Escrituras. Mas também no nosso mundo, no nosso contemporâneo, nós vemos muitas pessoas que foram curadas também por Jesus e continuam sendo curadas. Basta nós vermos os testemunhos que são dados, testemunhos mesmo aqui através da TV Evangelizar, testemunhos através da novena, das orações a Jesus das Santas Chagas, a Nossa Senhora. A cura existe, a cura não é uma impossibilidade para Deus, é uma realidade. Deus, quando age, age curando. Mas eu não posso só ficar esperando a cura de Deus. Eu também preciso procurar ajuda. Segunda coisa é que eu, como ser humano, não posso estar atrás de doenças. Vocês conhecem aquela pessoa que vive procurando doença? Não seja esse tipo de pessoa. Pessoa que tem médico para tudo. Médico para dor no dedão. Médico para dor no ombro, médico para o estômago, médico para a cabeça, médico para o ouvido, médico para tudo. Cuidado, porque isso pode ser um complexo também. Às vezes você busca muitos médicos físicos e esquece de buscar um psicólogo, um psiquiatra, para que ajude também a sua mente. Não é normal uma pessoa ter tanta doença assim. Então isso é uma das coisas que tem que ficar claro. Se perguntar, realmente eu estou doente fisicamente? Ou a minha doença parte da minha cabeça e joga para o meu físico? Se a doença parte do psicológico e está mandando para o físico, não adianta eu tratar só o físico, porque eu não estou resolvendo a causa, eu estou resolvendo os sintomas. Então hoje eu tenho dor de cabeça porque o meu psicológico jogou para a minha cabeça. Amanhã eu vou ter dor de estômago porque o meu psicológico jogou para a minha dor de estômago. Depois eu resolvo a minha dor de estômago com remédios para a dor de estômago, mas o meu psicológico vai jogar para a minha coluna e assim por diante. Então, primeira coisa, realmente a minha doença é uma doença orgânica, física, ou é alguma coisa psicológica? Se é algo psicológico, preciso identificar e preciso procurar um profissional nessa área para que ele me ajude. E existe também dentro da igreja um sacramento que é dedicado para as pessoas que estão doentes. E esse sacramento é o sacramento da unção dos enfermos. Veja o que vai dizer São Tiago na sua carta, capítulo 5, 14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com o azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, esse é o sacramento da unção dos enfermos. Não é mais extrema unção, não existe mais isso. Isso daí já foi retirado desde 1965 pela reforma do Vaticano II. A unção dos enfermos é um sacramento, como o próprio nome diz, para todos aqueles que estão enfermos. Então, se apresentou uma doença na sua vida, seja uma doença psicológica, seja uma doença física, e essa doença é uma doença crônica ou é uma doença grave, peça a unção dos enfermos. É claro, tá com uma dorzinha de cabeça, não é necessário uma unção dos enfermos. Bateu o dedão do pé no sofá, não é necessário unção dos enfermos. Também não vamos banalizar o sacramento. Mas se realmente você sente, você viu, você tem um diagnóstico de uma doença, de uma enfermidade crônica ou de uma enfermidade que pode causar algo mais grave na sua vida, vá até seu padre, até o seu pároco, até o seu sacerdote e peça a ele que te dê a unção dos enfermos. A unção dos enfermos, ela serve para quê? Para curar o doente. Tem gente que pensa que a unção dos enfermos é só para mandar para o lado de lá. Não, a unção dos enfermos é para te curar, meu irmão.
Se a pessoa foi mal para o hospital, não espere o médico vir falar para vocês que não tem mais nada o que fazer para chamar o padre, porque inevitavelmente não vai ter mais nada para fazer. A unção dos enfermos deve ser dada antes. Antes que a pessoa entre no hospital em estado grave, a unção dos enfermos já deve ser dada. No momento em que a pessoa já descobre que tem um diagnóstico de alguma doença um pouco grave, a unção dos enfermos já deve ser dada. Não tenho nenhuma doença grave, mas vou me submeter a uma cirurgia que é um pouco de risco. Dá a unção dos enfermos também. Porque a unção dos enfermos, ela não é para pedir para você ir para o outro mundo. A unção dos enfermos é pedir a cura, e literalmente a cura física. E nós, padres, temos vários testemunhos de pessoas ao qual nós fomos ungir, nós rezamos, nós demos o sacramento da unção dos enfermos e essas pessoas ficaram curadas, essas pessoas foram curadas. Como eu dizia para vocês, quando a gente está doente fisicamente, a gente precisa também melhorar o nosso espiritual. E muitas vezes, na maioria das vezes, a unção dos enfermos ajuda o doente a melhorar o seu espiritual e a ter uma maior comunicação e uma maior comunhão com Deus, no seu amor e na sua misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, como nós podemos vencer o medo da doença? Com serenidade, com tranquilidade, buscando os meios que a ciência nos propõe, mas também buscando os meios espirituais. São as duas coisas. Por quê? Porque nós somos seres humanos feitos de corpo e alma. Então o corpo está doente, a alma também está. A alma está doente, o corpo também está. Então nós precisamos sempre caminhar com as duas pernas, com as duas coisas. Vou procurar uma ajuda de um especialista para resolver os meus problemas físicos, mas também vou procurar um especialista para resolver os meus problemas espirituais, para melhorar a minha alma, para ter uma maior comunicação com Deus. E nesta quarta mariana, nós queremos pedir a intercessão de Nossa Senhora que é conhecida como a saúde dos enfermos. Queremos pedir que ela interceda por nós e pela nossa saúde. Vamos rezar juntos a Virgem da Saúde, a Senhora que cura os enfermos, para que interceda por nós. Virgem Puríssima, que sois a saúde dos enfermos, o refúgio dos pecadores e a consoladora dos aflitos, e a despenseira de todas as graças, na fraqueza e no desânimo, apelo hoje para os tesouros da vossa misericórdia e bondade, e atrevo a chamar-vos pelo nome de Mãe. Sim, ó Mãe, atendei-me em minha enfermidade, dai-me a saúde do corpo, para que possa cumprir os meus deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirva o vosso Filho Jesus. E agradeça a vós, saúde dos enfermos. Curai, Santa Mãe, as minhas enfermidades físicas, psicológicas, espirituais. Aproximai-me do vosso Filho Jesus, hoje e sempre. E diante da doença, quando se impõe ou se apresenta, dai-me a serenidade do coração, da alma e do espírito. Nossa Senhora da Saúde, rogai por nós. E eu invoco a bênção de Deus sobre você em forma de saúde e paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com o programa Experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti.